Bom, eu vou começar esse módulo falando da dinâmica das redes sociais, da gestão algorítmica e como isso interfere na estratégia política de ação nas redes, né? Da comunicação nas redes. Então, é importante a gente observar que a internet, ela inverteu o fluxo de comunicação. O difícil não é falar, o difícil é ser ouvido. E quando esse fluxo foi invertido, muitas pessoas acreditaram, muitos pesquisadores, inclusive, acreditaram que a internet ela seria estritamente democrática por causa dessa inversão que ela fez, onde eu posso criar um blog, eu posso criar um conteúdo, eu posso criar um vídeo. E esse vídeo, em tese, seria visto por todas as pessoas. Mas não é assim que funciona, porque o capital, ele não só produz conteúdos de alta qualidade, mas ele também tem recursos que ele destina a distribuir esse conteúdo numa rede onde o importante é prender a atenção das pessoas. E, por falar nisso, a internet, ela foi evoluindo e foi se alterando. A internet não tem o mesmo modelo desde o final do século passado, a primeira década do século XXI, surgiram coisas novas na internet. Por exemplo, em 2004, surgiram as redes sociais. O Orkut surgiu em 2004. Ele nem existe mais. O Facebook surgiu um mês depois, em 2004. O YouTube nasceu um pouco tempo depois. Os nanoblogs também. E isso destronou os blogs. As redes sociais ocuparam o lugar dos blogs. Hoje, eu tenho um blog, mas para atrair tráfego, atrair visualizações para o meu blog, eu preciso usar as redes sociais. Então, as redes sociais passaram a ser nós na internet, pontos na internet, que são jardins murados. Você precisa entrar com senha, você precisa seguir regras muito estritas, por exemplo, a arquitetura de informação do Facebook, eu acho muito ruim. Mas as pessoas estão lá. Por quê? Porque aquilo foi permitindo que as pessoas se encontrassem, vários tipos de atividades foram sendo realizadas dentro daquela plataforma, e hoje, efetivamente, nós temos essas plataformas de relacionamento online, como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, como o Twitter, e agora, mais recentemente, o TikTok, que é uma rede chinesa que chegou forte no Brasil. Essas plataformas, elas não têm só entretenimento, elas têm também debate sobre o que é a situação do país, elas têm também debate sobre o cotidiano, elas têm trabalho de escola, elas têm articulação com pessoas que se relacionam com seus clientes, ou os gerentes com seus trabalhadores, com seus funcionários. Então, na verdade, ela virou, essas plataformas de relacionamento online, conhecidas como redes sociais online, elas ocupam um espaço múltiplo. Entre eles, elas também se tornam uma esfera pública automatizada, nas palavras do professor Frank Pasquale. Por que esfera pública automatizada? Porque elas são gerenciadas não somente por humanos, elas são gerenciadas por algoritmos. Bom, algoritmo é um termo matemático muito antigo e que a gente precisa entender bem para continuar a nossa conversa. O que é um algoritmo? Um algoritmo pode ser uma equação de segundo grau, mas um algoritmo pode ser uma receita de bolo, ou pode ser instruções para um computador funcionar. Um algoritmo, na verdade, é um conjunto de rotinas logicamente encadeadas, não ambíguas, que pegam dados de entrada e criam soluções, ou seja, dados de saída. Ou seja, os algoritmos, eles estão presentes nos softwares, eles estão presentes em vários sistemas, eles estão presentes na internet e também nas redes sociais.
As redes sociais, elas são operadas por sistemas algorítmicos, quer dizer, algoritmos, bancos de dados e resultados que elas geram, que podem virar também novos dados para aqueles bancos de dados. Então, o que nós temos é humanamente impossível um grupo de 1000 funcionários controlar o Facebook e fazer ele funcionar do jeito que ele funciona, ou o YouTube, ou mesmo o Instagram, ou mesmo o WhatsApp. Não é assim que funciona. A maior parte da gestão dessas plataformas são feitas automaticamente por softwares, mas esses softwares, dentro dele, tem os algoritmos, ou seja, as decisões que foram tornadas em rotinas, que foram convertidas em modelos de atuação. É basicamente isso que a gente tem. A maior parte dos algoritmos do Google, do Facebook, eles são de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina. Eles aprendem com os dados novos. Vou explicar. Por exemplo, uma equação de segundo grau pode ser entendido como um algoritmo. A equação, ela tem regra fixada, então ela não vai mudar a regra, porque senão ela não é mais uma equação de segundo grau. Já um algoritmo de aprendizado de máquina, ele não tem uma regra fixa para realizar uma operação. Ele recebe dados e ele tem um modelo de aprender ou de extrair padrões a partir dos dados que ele recebe. Então é diferente. Então o tempo todo ele está aprendendo com os dados que ele está coletando dos seus usuários. Então olha que loucura. Quando eu faço uma busca no Google e o Google me coloca uma resposta num ordenamento, certo? E aí eu não clico nas primeiras e clico só lá nas últimas da primeira página, ou vou até na segunda página, o algoritmo vai aprender com esse feedback, com esse retorno, por causa do clique no link. Ele vai aprender que ele não foi tão bem. Então ele vai cada vez mais tentando nos compreender, tentando construir um padrão, até quando a gente acha que nós, somente nós, estamos levando vantagem sobre eles. Na verdade, o modelo de negócio dessas plataformas é baseado na dataficação, ou seja, na coleta massiva de dados de tudo que a gente faz. Tem gente que fala, não, mas eu só posto conteúdos que eu quero. Tudo bem. Não é, esse dado é importante, o conteúdo que você postou, mas tão importante quanto é o que você olhou, é aquilo que você escreveu e apagou, é o lugar que você foi, o link que você clicou quando você saiu da plataforma. Tudo isso são rastros digitais coletados que eles vão querer cada vez mais armazenar. Para quê? Para tentar compreender o nosso padrão de comportamento. Porque hoje na internet nós temos uma economia baseada em dados. Essa que é a questão. A gente chama de dataficada, ou em inglês é datafication, que a gente traduz por dataficação. Então o que está acontecendo é o seguinte, você tem algoritmos que não são bons nem ruins em si. Ele pode ser bem escrito ou mal escrito, mas na verdade o algoritmo ele está dentro de um modelo de negócios que é baseado em tentar prever o nosso passo seguinte. Então, todo o mercado hoje está caminhando para aceitar a dataficação e cada vez mais a internet vai ficando importante e as redes sociais que têm dados sobre cada um de nós fica mais importante ainda. Então, nós estamos vivendo uma sociedade informacional, ninguém duvida mais disso, mas o setor dinâmico da sociedade informacional é aquele composto pela coleta, processamento, armazenamento e análise de dados. É isso que está acontecendo. E na política, isso também é importante. Quem não se lembra do escândalo da Cambridge Analytica? E o que é basicamente esse escândalo? A Cambridge Analytica, utilizando pesquisas existentes de econometria, de psicologia behaviorista, que ninguém sabe se dá tão certo,
mas o fato é que eles fizeram o seguinte, na época que o Facebook tinha vários quiz, eles pegaram um quiz, um questionário, perguntas e respostas, e falaram, olha, se você quiser saber qual o seu traço principal de personalidade, responda esse questionário. Pô, muitas pessoas responderam. Na verdade, aproximadamente 340 mil pessoas responderam. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles coletaram esses dados, processaram com algoritmos que tinham as instruções e devolveram para cada uma dessas pessoas o resultado. Olha, o seu perfil o seu traço principal é a amabilidade. O outro, olha, o seu traço principal é o neuroticismo. E assim foi. Tem uma teoria que chama Big Five, que não vem ao caso. Mas a parte antiética é o que eu não contei. O que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram algoritmos de aprendizado de máquina para acompanhar cada uma dessas 340 mil pessoas que responderam ao questionário. Você poderia me perguntar, mas para que fizeram isso? Fizeram isso sabe para quê? Porque as pessoas ficaram sendo acompanhadas, talvez por 6 meses, a gente não sabe exatamente. Mas elas ficavam clicando na internet, todo dia abriam o Facebook, etc. E o algoritmo dessa empresa, que sabia que aquele cara que tinha um traço mais neuroticista ou mais neurótico, o que ele fazia? Ele se comportava de determinada forma. Então, eles foram acompanhando e tentando extrair o padrão de como um cara branco dos Estados Unidos, que tem tal idade, que tem tal renda, se comporta. E aí eles tentavam descobrir um padrão de clicagem, o que interessa, o que não interessa. E aí eles chegaram a esse padrão, quer dizer, o algoritmo de machine learning chegou a esse padrão. Aí, como eles tinham uma amostra bem grande, de 340 mil pessoas, eles pegaram e encontraram um padrão de clicagem. Então, com 12 clicagens, por exemplo, com 15, com 20 clicagens que a pessoa dá no Facebook, eles descobririam se essa pessoa é conservadora ou liberal, se ela é neurótica ou não, etc. Aí, o que eles fizeram? Replicaram isso para 70 milhões de norte-americanos que não sabiam que tinham seus passos acompanhados e colocados em modelos de inferência baseado nessa teoria psicométrica. Em seguida, cruzaram esses dados com dados geográficos e socioeconômicos e passaram a utilizar, segundo os próprios vídeos da Cambridge Analytica, que se vangloriava de ter conseguido fazer vencer as eleições do Trump. A gente não sabe ao certo se foi tudo isso, mas eles fizeram o que eles falaram que fizeram. E é interessante, eles atingiam a pessoa com especificamente um trabalho de mensagem certa para a pessoa certa. A gente chama isso de propaganda one-to-one, um a um. E aí eles atingiam a pessoa que era mais afeita à teoria de conspiração, então para essa pessoa ia aquela mentira espalhada pelo Alex Jones no Infowar, de que o Obama tinha um exército de negros esperando para invadir a América. Quer dizer, precisa ser patso para acreditar? Depende. Se a pessoa está num clima de desinformação desordenada e se atinge o tempo todo essa pessoa com variados tipos de notícias fake com a cara de verdadeira, é complicado, né? Agora, eles não tinham nenhuma ilusão que um ativista negro ou um ativista de direitos humanos do Bronx ia votar no Trump. Mas eles poderiam identificar essa pessoa e dar um excesso de realidade para ela. O que é um excesso de realidade? É fazê-la não votar na candidata Hillary Clinton, que é o que eles se vangloriam, que 3% de votos que a Hillary Clinton estimava ter e não teve foi por causa do trabalho que eles se vangloriam de ter feito. Ou seja, atingiram as pessoas certas, uma pessoa mais pouco amável, irritadiça, com traço de mais assim, propenso a
a crença em várias teorias, muitas vezes ele age muito mais propenso a agir antes de pensar, enfim, traços que foram cruzados, e aí ele atingia esse ativista de direitos humanos, mostrando vários vídeos onde eu chamei de excesso de realidade, onde a Hillary Clinton não defende tanto assim os direitos humanos. Pronto. Cria-se um exagero de realidade e esse cara fala, para que eu vou votar nessa mulher se dá na mesma? Então, na verdade, são combinações de tentativa de modular comportamentos, de controlar a visão que as pessoas têm. Porque nas redes sociais, eu pergunto a vocês, o que o Facebook publica? O que o Google publica? O que o YouTube publica? Quase nada, ou nada. Quem faz o conteúdo dessas plataformas são seus usuários. Mas então essas plataformas não têm poder sobre as pessoas? Tem o poder com o seu sistema algorítmico de distribuir os conteúdos publicados para quem pode vê-los. Então, na minha timeline, aparecem os conteúdos que o Facebook disse que eu poderia ver. É claro que eu posso ir atrás de outros conteúdos. Sim, posso. Mas eu preciso ir atrás. Porque eles, na verdade, coletam informações sobre nós, nos colocam o tempo todo em amostras que são vendidas para quem quer nos atingir. Então, por isso que ele tem que pegar cada vez mais dados sobre nós para a sua amostra ser cada vez mais perfeita para poder vender para quem quer comprar. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, vá lá no Facebook e vá lá em post impulsionado e vê que vai abrir uma tela onde as pessoas compram públicos para atingir por postagens. Só que isso é para uma pessoa pequenininha, que não tem tanto dinheiro. As grandes corporações têm outro tipo de análise que o Facebook disponibiliza para elas, para que elas possam comprar com precisão quem vai ser atingido por uma determinada mensagem. Porque, afinal de contas, se eu quero vender passagens aéreas para Londres, bom, agora você não vai poder ir, porque até a Europa não deixa brasileiro ir lá por causa dessa situação que o Bolsonaro nos enfiou, de absurdo tratamento ineficaz, de imperícia, de negligência no combate ao Covid, mas não vem ao caso. Mas, enfim, se eu quiser viajar para vender passagens, desculpa, para a Inglaterra, eu não posso vender para um cara que não quer viajar para a Inglaterra, quer viajar para o Japão. E isso, na internet, é muito fácil de descobrir. Por isso que esses dados são coletados o tempo todo. Mas ele precisa saber nossa rede, ele precisa saber como nos atingir. Então, na verdade, não vão parar de coletar dados. Agora, o que acontece? Se o mercado coleta dados, se o mercado usa robôs, se o mercado está usando inteligência artificial, vocês acham mesmo que os partidos políticos e os empresários que querem ir para a política não vão usar as técnicas de mercado na política? Vocês acreditam nisso? Pois é. Além de não acreditarem, vocês fiquem sabendo que já se usa isso em menor escala no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o Partido Democrata tem um diretor de ciência de dados. Não foi o Trump que começou a usar esquemas de dados. O Obama já usava. E democratas já usavam antes que o Obama. E, então, como que vai ser no Brasil essa eleição? É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Como vai ser no Brasil a comunicação? Como é a comunicação no Brasil? Em redes sociais, existem muitos robôs. Vamos desmistificar o que é um robô. Um robô, ele pode ser um mero replicador de mensagens, mas ele pode também criar uma situação. São algoritmos que criam frases, que sabem, usando tecnologia de linguagem natural, né? Que essas tecnologias, elas permitem que você crie conversas curtas, sejam já organizadas ou não organizadas. E assim, então você cria aí uma conversa de um robô com outro robô. Na verdade, é um perfil que é operado por algoritmo, conversando com outro algoritmo, e com outros, e com outros, e com outros. Então, mas em geral você começa a ver
que se cria uma conversa, um buzz, né, um buchicho grande, e isso tudo, na verdade, não são pessoas. E as pessoas podem entrar e podem acreditar que aquela conversa está gerando 1.500 pessoas conversando sobre aquilo, e na verdade não são 1.500 pessoas. São 200 pessoas mais 1.300 robôs. Então isso é uma farsa, mas influencia. Bom, mas de onde vêm esses robôs? Eles são já usados no mercado, não exatamente para isso. Eles são usados para falar com você até mesmo num celular, eles são usados para falar com você num atendimento online, eles são usados também para replicar coisas, eles são usados pelos bancos, eles são usados por lojas de varejo. O robô em si não é ruim, o problema é o uso que ele é feito na política para nos enganar, para burlar essa esfera pública que é automatizada. Por quê? Porque ela é operada automaticamente por algoritmos. Já era no Facebook, no Google e tal, e também no Twitter e em outras áreas. No Facebook também. O WhatsApp também. Né? No Instagram também. Então, nós precisamos saber utilizar essas plataformas, denunciar robôs. O robô em si na plataforma nem é tão ruim. É ruim quando ele não deixa claro que ele é um robô que está replicando coisas. É ruim quando ele tenta fraudar a impressão, a visão que a democracia tem sobre um determinado assunto. É ruim quando ele destila desinformação em cadeia. Então, é isso que a extrema-direita faz. Ela usa hoje a internet e as redes sociais para poder organizar a sua estratégia, que é qual? É anular o debate racional baseado em fatos. Então, tudo bem, você está dizendo, não, quem replica, compartilha fake news é a minha tia, meu priminho. Tudo bem, mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Enquanto a gente achar que é esse o problema, nós não vamos saber enfrentar. O problema hoje é que existe uma direita mundial que nasce lá no início dessa segunda década do século XXI, que decidiu romper com a democracia, decidiu impor o neorreacionarismo com base nas ideias neoliberais radicais, e que acha que a democracia atrapalha, e que, portanto, ele tem que destruir o Estado, porque o Estado democrático seria um Estado que nos conduziria à razão, e a razão para esses teóricos da direita alt-right americana, dessa neo-reação, que é uma parte da direita nova aí, estadunidense e europeia, eles acreditam que o debate racional conduz ao marxismo. E eles querem anular o debate racional. Então, por isso que quanto mais desinformação desconcatenada, quanto mais se suspende a realidade, é como se você entrasse em pane, como a máquina desse tilt, como se você suspendesse um pouco a realidade. E aí sabe o que acontece? O que vai prevalecer é o que eles acham que é importante, que é a crença em valores. Quais são os valores deles? Os valores neorreacionários. Por isso que o neoliberalismo anda colado ao fundamentalismo religioso, neopentecostal. É colado. Vocês já repararam nisso? Reparem, então. Reparem quem apoia as loucuras de Bolsonaro. É uma fusão entre neofascista e fundamentalistas religiosos, mais empresários de uma elite econômica brasileira, uma parte considerável, talvez a maioria deles, que é dessa herança nossa escravocrata. Qual a jogada? A jogada é que quem trabalha a desinformação como uma estratégia política não é só o Bolsonaro. Aliás, antes do Bolsonaro, são os teóricos norte-americanos da direita alt-right, são esses caras da supremacia branca, dos neo-hack ou neo-reacionários, da Europa e dos Estados Unidos. E eles encontraram aqui um cara perfeito para fazer isso. Por quê? Porque ele cultua a ignorância, é capaz de enfrentar a ciência sem ficar, na verdade, incomodado, porque ele nunca estudou corretamente, ele sempre foi uma pessoa que não deu prestígio à educação, que não deu valor ao conhecimento, tanto é que foi deputado e nunca aprendeu a ler um orçamento.
Isso não estou falando para xingá-lo, ele mesmo assume. Né? Aí você tem um general que tem um nível cultural abaixo do rodapé. Recentemente eu vi um vídeo, achei até que era fake, não era, onde ele dizia que o inverno aqui no hemisfério sul, quando chega no Nordeste, ele é um pouco diferente. Ele é igual ele está ligado ao do hemisfério norte. Quer dizer, e a rede reagiu bem, começou a postar fotos de geleiras saindo de Salvador, de Fortaleza, quer dizer, tirando um sarro. Mas o problema é o seguinte, vamos lá. O que eu quero passar para vocês é que existe um grupo político que tem ligações internacionais e tem muitos empresários que financiam grupos de produtores de desinformação. Não é só o gabinete do ódio. Existem vários grupos de pessoas que pagam para promover essa desinformação em escala, em massa. Então, nós temos que organizar coletivos de informação em rede. Esses coletivos podem ter 2, 3 pessoas, eles podem ter, na verdade, mais pessoas. Nós estamos vendo que a gente pode se reunir usando o Jitsi, por exemplo, JITSI, para combinar nossa estratégia de naquela semana fazer uma reunião por semana, fazer um coletivo digital, e atuar já nas redes. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ah, não sabe? Então, comece pegando o Facebook, o Instagram, pegando uma desinformação que você viu, vá lá, pegue todos os dados que mostre claramente que aquilo é uma farsa, monte um coletivo de 3 pessoas, de 10, de 20 pessoas, e vocês tirem uma estratégia de, no dia seguinte, depois da sua reunião, que vocês fizeram por uma plataforma online, e nas redes sociais, passar para todo mundo, dizendo, olha, como age a extrema-direita. Eles disseram isso, e isso não é verdade por causa dessas provas. Isso, se a gente começar a fazer dioturnamente, isso vai gerar um impacto enorme nas redes digitais. Porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Porque você pode criar um coletivo de ação em rede. Crie. Ah, mas eu também sou do movimento popular. Bom, enquanto você está em quarentena, enquanto você está isolado, crie esse coletivo. Ah, mas depois eu quero ir para a rua, eu quero ir para a batalha. É óbvio, porque não existe mais essa separação entre o virtual e o presencial, pessoal. Todos os grupos que têm ação presencial têm que ter um lado virtual, e quem quer ter lado virtual vai ter que uma hora ir para a realidade presencial, porque os dois são reais. Os dois são reais. O virtual é muito real. Queria dizer que sem o virtual o Bolsonaro não tinha sido eleito presidente. Então, coletivos que tenham pessoas pensando ações presenciais em rede é importante. E eu quero dizer uma coisa, e se a eleição for realizada ainda esse ano, em dezembro, por exemplo, vocês acham que vai ter tanto tempo para a campanha presencial? Não. Então é bom fazer uma boa comunicação em rede, uma comunicação com coletivos de ação digital. Você pode dar um nome bonito para o coletivo de ação digital. Corintianos pela informação verdadeira, palmeirenses pela informação verdadeira, flamenguistas com o nome do Stuart Angel Jones, Stuart Digital, não importa o nome que você vai dar, o importante é criar um coletivo. E outra coisa que eu vou sugerir para vocês, nessas reuniões que vocês podem fazer, a gente precisa, na verdade, pensar em como comunicar. Isso é uma coisa. O que vai ser o nosso foco? Vai ser o Instagram? Vai ser o TikTok? Pô, mas eu não sei o que é o TikTok. Mas você vai ficar sabendo, porque as crianças, os adolescentes estão usando muito o TikTok. Aprenda. Ah, mas eu não consigo aprender. Todo mundo consegue aprender. Mas vamos lá. Você pode usar o Instagram. O Instagram, pessoal, ele tem, hoje, vai ter uma importância tão grande a partir de agora como o WhatsApp. O Instagram tem 76% das pessoas com celular no Brasil. Essas pessoas com celular multimídia, 76% instalaram o Instagram.
estão usando o Instagram. O WhatsApp é 99%, o Telegram é 27%, quase 30%, e o Instagram 76%. Então, veja bem, vamos lá, vamos usar isso. A gente tem que pensar como que nós vamos comunicar em cada mídia tem uma lógica. A gente tem que pensar como a gente vai acessar as pessoas, quem que a gente vai começar, como que nós vamos montar uma rede desse coletivo. Nós temos que pensar como atrair as atenções dessas pessoas. Se a gente errar e não der certo, a gente muda. Isso que é legal. A rede permite que a gente vá mudando de coisas, de ações. É muito legal. Como que nós vamos convencer as pessoas? Então, isso é muito legal também, que a gente fique atento. E, por fim, a gente tem que pensar estratégias de comunicação e fazer uma coisa muito legal. Siga as pessoas que são democráticas de esquerda na rede, porque a direita faz isso. Quero lembrar, o Sérgio Moro nem tinha Twitter. O Bolsonaro chegou quando ele virou lá ministro, quando ele era queridinho do Bolsonaro, o Bolsonaro chamou e falou, esse é Sérgio Moro, vamos bombá-lo. No dia seguinte ele tinha 500 mil caras seguindo-o. Então, olha só, nós não seguimos os nossos, nós não replicamos os nossos, precisamos fazer isso. Então vamos lá, pessoal, coisas simples que permitem a gente bombar nas redes. Não tem mágica, não tem bala de prata, não tem o meme salvador, mas tem um trabalho dioturno, porque a direita não começou do nada, ela começou, na verdade, o bolsonarismo pegou carona na desinformação que foi começada pela grande mídia de massa, pela Globo, pelos demotucanos. Só que por falar em desinformação e falta de caráter, quem tem mais? O Bolsonaro. Então, na verdade, eles bombaram. Então vamos lá, pessoal. Nós precisamos ocupar as redes sem mágica, com muito trabalho e dedicação. É isso aí.